Gente, não adianta, eu nunca me dei bem com essa coisa da tensão pra tocar ao vivo, tocar num palco uma música que você compôs ou uma música de um outro compositor que você teve que decorar. Pra mim, improvisar, a liberdade da improvisação foi sempre uma coisa que me chamou muito pra música. Apesar disso, o improviso, esse improviso que os músicos fazem, ele não é pra todo mundo. E é pra você apenas na medida em que você tiver um grande sacrifício pessoal de muitos anos, espera um tempo, vai estudando teoria e outras coisas no meio do caminho, até que se tornar um expert no seu instrumento. E aí a improvisação pode talvez começar a brilhar. A verdade é que o estudo técnico teórico me deu muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não me deu, que foi um entendimento do que significa improvisação pra mim. A sensação de liberdade extrema que uma improvisação pode passar quando ela está em fluxo parece ser o oposto da ideia de técnica, da ideia de você sentar na cadeira e ficar estudando técnica de forma repetitiva, ficar mecanizando, ou mesmo de estudo teórico, de você meio que tirar o mistério da música, dando nome aos bois, classificando tudo, entendendo tudo teoricamente e depois reproduzindo. Por quê? Pelo menos pra mim, tá? A sensação de estar preparado pra fazer uma coisa que eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha estudado e planejado isso, e ficar feliz porque, nossa, de fato eu consegui executar aquilo que eu planejei, isso nunca me saciava. Ao contrário, me deixava muito nervoso. A sensação de ter que tocar de forma correta uma coisa que você ensaiou antes, com um grupo de pessoas ou não era uma ideia que me deixava muito feliz com toda a questão de tocar música. Pra mim, a melhor situação possível é você subir no palco e fazer o que tiver na sua cabeça na hora. Ou seja, é improvisar de uma forma realmente livre. Que o termo que alguns acadêmicos conhecem dentro da universidade como improvisação livre, free improvisation, esse termo, esse movimento musical, ele realmente não capta o que eu quero dizer com um termo livre. Quando eu digo que a improvisação que eu faço é muito livre. O que eu quero dizer com a improvisação ser livre é que você pode fazer literalmente tudo, diferente do movimento da free improvisation, improvisação livre, no qual a ideia de liberdade aqui é você se liberar dos padrões da música clássica europeia. Dos padrões da música tonal e também das formas de organização da música de dança do folclore do mundo inteiro, que é ritmos regulares, pulsação, 3x4, 4x4, essas coisas. Existe uma necessidade estética que pessoas que fazem parte desse movimento, se você não conhece, está conhecendo agora, se chama improvisação livre, eles precisam cumprir essas coisas, eles precisam checar certas caixinhas ali para que as pessoas reconheçam o que eles fazem como movimento de improvisação livre. Eles precisam demonstrar que as melodias, que os ritmos deles estão livres de qualquer coisa que tenha vindo da tradição. Bom, primeiro, acho que é óbvio para todo mundo isso, né? Que é impossível fazer isso. Eles estão tocando uma guitarra. Bom, a guitarra veio da tradição. Uma bateria, vão vir da tradição. Estão fazendo um ritmo, sei lá, qualquer tipo de ritmo. Alguém já fez isso antes. A própria ideia de um movimento meio que de vanguarda, né? Contraventor, né? Eu acho que é isso. Que se coloca contra um movimento anterior. Tudo isso também é uma coisa que eles tiraram de algum lugar. Eles tiraram da inspiração dos movimentos de vanguarda artística que está cheio no século XX, nas artes visuais, nas artes musicais também, serialismo, dodecafonismo, etc. Por isso, muitas vezes, a sonoridade e as coisas que fazem o pessoal da improvisação livre, que inclusive é muito interessante, isso aqui não é uma crítica. Eu já fiz e eu acho muito interessante isso, mas só para colocar a diferença mesmo. O que eles acabam tendo que fazer, melhor dizendo, é fazendo um esforço muito grande
para desaprender ou fazer com que questões culturais da música deles e do grupo deles pare de dominar a sua intuição na hora de tocar, para que você possa tocar coisas que ninguém nunca ouviu, mais ou menos. Como eu falei, isso deixa o som um pouco mais homogêneo, dá para reconhecer. Assim como eu consigo reconhecer quais são os contextos sociais em que acontece uma coisa dessa, porque não é todo mundo que vai querer ouvir ou participar. Também você consegue reconhecer esteticamente a sonoridade. Embora a ideia inicial seja uma improvisação livre, e daí a palavra livre dá a impressão de que é fazer qualquer coisa mesmo, né? Mas não, nesse movimento de improvisação livre não é fazer qualquer coisa. É fazer aquilo que os outros estão fazendo também. Então, que tipo de liberdade é essa? Por que eu fiz esse desvio para falar do movimento da improvisação livre? Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso em outro momento. Porque eles falam que é livre aquilo que obviamente não é livre. Porque a palavra que eu mais quero para mim, para falar sobre o que eu faço, o que eu gosto de fazer, é o adjetivo livre ao lado de improvisação. Improvisação livre é algo que descreve exatamente o que eu quero fazer e o que eu quero ensinar para vocês aqui enquanto fluxo musical. Mas esse nome já foi tomado por um movimento que já veio muito antes de eu ter nascido. Então eu preciso mesmo dialogar com isso, dialogar com esse movimento, dialogar com as ideias que estão por detrás da palavra livre, como por detrás da palavra improvisação, para através da diferença com esse movimento e com outras ideias de improvisação, eu poder revelar para você qual é a minha peculiaridade aqui. Qual é a minha visão sobre improvisação musical que eu tanto quero dividir com vocês e com mais pessoas. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e mais recentemente mestre em musicoterapia também. E esses mestrados que eu fiz foi justamente no sentido de buscar o que eu acho que é a essência da improvisação musical. Ou pelo menos da improvisação musical tal como eu e um grupo de amigos faz. Eu voltei o meu desenvolvimento acadêmico, tanto meu TCC quanto meu mestrado em musicologia, especialmente para a ideia de improvisação e para as sensações que ele produz no músico. Meu foco não era tanto música como teoria abstrata, também não era história da música, e muito menos era eu fazer uma composição, apresentar algo técnico de mim mesmo. A minha ideia era muito mais filosófica, eu estava querendo refletir sobre a natureza da ideia de improvisação, ao mesmo tempo que eu queria incluir aí alguma crítica. É lógico que improvisação não é fazer qualquer coisa, é lógico que envolve muito estudo. Mas me parece que se envolver muito estudo da improvisação, que é muito difícil, é muito mais assim uma ideologia dos músicos que querem proteger o seu próprio status e a sua própria profissão e realmente torná-la relevante diante dos olhos da sociedade e dizendo que aquilo que eles fazem é extremamente difícil. É verdade que existem gênios e pessoas assim que são absurdamente impossível de imitar aquilo que elas fazem durante a improvisação. Agora, improvisação enquanto uma técnica em geral, que é uma coisa que qualquer um pode fazer, não é nada difícil e é sim algo muito livre. Eu acho que é uma questão psicológica profunda de que os músicos, pelo menos no século XX, têm bastante medo de serem tomados por músicos românticos, aqueles que acreditam em coisas como o dom divino para fazer música ou na intuição. Eu acho que a gente está num momento muito pragmático do mundo da música, onde todo mundo que quer levar isso a sério, pelo menos, né? Todo mundo que está dentro do nicho da música, trabalhando com isso, tende a levar isso de uma forma muito não idealizada, muito mais pragmática. A abordagem muito mais seca, a ideia de música. Enquanto é só um monte de sonzinho que a gente faz assim, pipipi, e daí tem que estudar bastante, é claro, porque não tem musculatura para fazer, então você tem que sacrificar a sua vida inteira. Tem um pouco aqui, você não percebe, de um valor do trabalho, assim, de uma valorização muito grande pro esforço do indivíduo e do sacrifício de separação que o indivíduo faz, porque ele se separa da sociedade para estudar e daí ele volta para ela e somente esses ganham os louros, estando assim como os mestres da profissão e realmente os únicos que ganham dinheiro suficiente nessa profissão. Isso me lembra por cima um pouco das ideias do Weber, o sociólogo, né? Weber, que escreveu A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, porque tem um pouco dessa ideia de uma ética protestante aqui, que parece que salva a música. Se não fosse uma ética protestante, se não fosse vindo dos próprios músicos mesmo, uma valorização do trabalho,
da técnica, do treino árduo para conseguir fazer coisas como a improvisação, que é colocada também num patamar, como algo que é difícil. Se não fosse essas coisas todas, é como se a improvisação não teria valor na sociedade, como se a música não teria valor. Como é que uma coisa que é fácil, como é que uma coisa que você não tem que se sacrificar para fazer, como é que isso pode ter valor? Percebe como que isso está sendo pressuposto por detrás? E aqui sim, eu estou num âmbito mais filosófico. A gente está falando aqui de cultura, do que todas as pessoas ao nosso redor, inclusive os músicos, pensam. Inclusive aquilo que músicos, como não músicos, concordam por detrás. E ninguém nunca fala abertamente sobre isso, eu acho, pelo menos. Eu não li ainda alguém que fala das coisas tal como eu estou falando, mas eu sei que existe. De modo geral, as pessoas não ouvem falar disso. Música é algo muito misterioso para as pessoas fora da música. E para os músicos tem um pouco desses... Não são preconceitos, é algo muito natural, mas pode ser hábitos mentais, formas de pensar, que é impossível não remeter você a uma questão mais filosófica. Que tipo, o que é a música? E por que as pessoas hoje pensam que música é tal como ela é? Em improvisação, mais especificamente, que esse é o foco aqui da conversa toda, é improvisação musical. Por que as pessoas pensam que improvisação musical é algo muito especial? É algo muito difícil. Isso é ideologia, isso é cultural. A gente está para além aqui do campo da música, a gente é obrigado a dar uma de filósofo um pouco, apesar de que nós somos músicos praticantes, mas a gente pratica e pensa a nossa própria arte, o nosso próprio fazer. E é ao fazer ele que eu me deparei com essa surpresa de que o modo muito livre que eu faço improvisação, parece que é difícil falar sobre ele sem que você pareça um cara muito místico. Você começa a falar disso que eu tô falando e parece que o que eu tô querendo dizer é: não estude, siga apenas a sua intuição, feche os olhos, não pense. Eu já tive inclusive embates, não são debates, mas embates com professores meus da Universidade de Música, na UDESC, que foi onde eu fiz, que ficou um clima meio assim. Eu tava falando coisas sobre improvisação musical, sobre as minhas teorias, sobre o que eu penso de improvisação musical e dos estados de consciência relacionados à improvisação. E parece que o professor tava um pouco meio que debochando de mim ao dizer assim: realmente não tem que pensar, é só não pensar. Porque realmente quando você fala, é só não pensar e fazer música, isso fica meio tosco, isso soa meio pobre e não era isso que eu queria dizer. Mas é difícil achar meios verbais para expressar que eu não tô querendo defender uma improvisação vale tudo, onde não pense, faça qualquer coisa e tudo vai dar certo se você não pensar. Não, ao contrário. Inclusive eu falo muito aqui sobre treino, a importância do treino para criar no cérebro a habilidade necessária para improvisar. Improvisar não é criar do zero, do nada. Improvisar é fazer na hora aquilo que você já fez um dia. É muito disso. Então eu entendo toda a parte científica, inclusive, do aprendizado que te leva a improvisar. Você só improvisa aquilo que já está um pouco mais familiar para você, o que inclui necessariamente a prática deliberada, o treino com esforço. Então, obviamente, se eu aceito tudo isso, eu não quero aqui trazer uma nova ideia sobre improvisação que é totalmente antipragmática, que não tem nada a ver com a profissão da música, não tem nada a ver com um estudo. Isso seria muito, muito ingênuo. O que eu quero trazer aqui é simplesmente a ideia de que, para além do estudo técnico e teórico, para uma pessoa comum se aproximar da profissão da música, para além disso, que isso existe e tá tudo bem, isso existe, tá aqui, faz parte mesmo. Tem um outro lado que faz com que a ação de improvisar seja extremamente especial, seja muito, muito especial para mim. Para mim, pelo menos, é a habilidade número 1, é a mais importante, a primeira e a última que eu gostaria de aprender ao entrar na música e é a que eu ensino às pessoas. Essa é a maneira que você tem de se aprofundar na música. Como iniciante, como não músico, inclusive como uma pessoa que já está no nível intermediário, quem sabe já até trabalha com música, mas realmente nunca entendeu improvisação. Porque tem muita gente assim também, que é muito bom em outras habilidades. Música são muitas múltiplas habilidades, né? Saber compor é uma delas, inclusive um pouco diferente de improvisar. E saber improvisar é algo singular, porque diferente de compor, que é uma atividade que você não precisa estar ao vivo na música fazendo. Você pode toca um pouquinho aqui, parará, pam, pam, e repete. Oh, será que isso ficou bom? Parará, pam, pam, parará, pam, pam. Repete quantas vezes quiser, muda a velocidade. No dia seguinte você volta. Esse é o ritmo.
de uma atividade como a composição, que é a atividade do compositor. É muito diferente do que eu tô falando. Agora, tem performances ao vivo, que isso não é uma composição, que são só a execução da música de um outro compositor. E obviamente não é disso que eu tô falando também. A habilidade em questão que eu quero circular é um tipo de performance, sim, assim como o tocar a música de outra pessoa. Então tem tudo aquilo que tem no tocar a música de outra pessoa. Você muitas vezes está num palco, não sempre, né? Mas enfim, às vezes está diante de outras pessoas, sentindo a energia dessas pessoas, tocando algo para essas pessoas, trocando, e você vai se sentindo bem enquanto toca uma música, caso você já realmente domine ela. A única diferença é que numa improvisação, pelo menos uma improvisação um pouco mais livre mesmo, experimental, tipo, tão livre que é experimental, é que você não tem um plano para seguir. Você não tem um plano de uma composição. E embora você possa muito bem fazer citações, entende? Você pode citar canções, citar trechos de melodias de coisas que todo mundo já ouviu falar, como uma maneira mesmo de interagir com as pessoas. Isso não é a mesma coisa que seguir um plano. Quando você está improvisando, mesmo que seja com outras pessoas, você tem que fazer, esperar o outro reagir. Ninguém espera, mas enfim, o outro reage ao que você fez. E ao reagir, ele coloca algo novo que você já está reagindo àquele novo que ele colocou. E isso não para. Reação depois de reação. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer numa improvisação em grupo que é realmente livre, no qual a gente não segue planos. Se a gente tem um plano que é mais ou menos, daí a gente está num nível intermediário. Tipo, tem composição aqui, composição bem rígida, tem uma improvisação bem livre, experimental quase, que é o que eu tô falando, e ali no meio tem uma coisa intermediária. Isso é muito comum em música, né? Você tem situações em que tem muito combinado, muita coisa combinado, mas tem muita coisa improvisada também. E às vezes tem momentos certos para improvisar, outros momentos que não. O jazz é assim, gente. O jazz ele organiza a improvisação de uma forma até que eu diria até bastante conservadora. Apesar dele ser o improviso, ele é o estilo da improvisação. E é onde os improvisadores são alguns dos melhores improvisadores. Mas ele faz isso. Ele faz isso quando ele separa um tempo específico para cada improvisador improvisar, para um não entrar em cima do outro, quando a pessoa vai improvisar em cima de um standard de jazz, ou seja, é uma canção. Tem uma progressão harmônica que todo mundo já conhece, todo mundo já estudou aquela progressão. Então, tem uma série de entraves assim para improvisação livre. Uma improvisação livre, ela era diferente desse movimento justamente porque o livre deles quer dizer uma coisa que não é o que eu quero dizer. O livre deles significa livre da tradição. O meu livre significa livre quase de uma maneira não qualificada. Livre da necessidade de ter que tocar ou se parecer com qualquer coisa. O que tem muito a ver com a minha definição, que essa é uma definição propriamente minha mesmo, que eu dei nesse vídeo aqui, ou aqui, o vídeo um guia para você entender a improvisação musical, que é: improvisação musical nada mais é que fazer música, ponto. É fazer música sem mais nada, sem mais nenhuma qualificação, como por exemplo um plano, uma composição. Você vai lá e se associa com as outras pessoas e combina, vamos fazer tal e tal coisa. É sem isso. Se você negativa essas coisas, se você tira isso da definição de música em geral, o que sobra é o que eu chamaria de improvisação musical. Então, para mim, entendendo dessa forma, que é entendendo a palavrinha improvisação por meio desse conceito que eu estou apresentando aqui para vocês, então literalmente qualquer coisa vira uma improvisação, contanto que cumpra essa questão essencial, não haver planos. Então, não importa, se você faz uma coisa que pareça uma improvisação, mas é porque ela foi extremamente bem planejada, por mais que pareça, por mais que faça, tenha sensações parecidas. Pra mim, não é improvisação, porque a gente tem que definir alguma coisa, né? E quando a gente define algo, a gente tem que dizer o que aquilo não é. A gente tem que criar uma fronteira, não pode ter tudo. Pra mim, a fronteira é essa. Você fez alguma coisa de forma pré-planejada, você não está mais improvisando. Embora seja possível planejar um pouco aqui e daí num segundo momento da mesma música improvisar um pouco mais, sim. Isso acontece, não é 8 ou 80, mas pensando em termos de polaridades, né? O meu conceito de improvisação livre está numa polaridade onde realmente importa muito pouco qualquer coisa musical. A única coisa que importa é que não tenha um plano como uma composição estrita. Você tem que chegar no palco ou no seu quarto ou em qualquer situação
e saber, ter a certeza de que não tem nenhuma nota que você toque que vai estar errada. É impossível ter uma nota errada. A única forma de errar nessa improvisação é você se preparar psicologicamente para ouvir um som, escolher aquele som, é o som que você deseja, você abre a boca e sai outro som. Isso seria um equívoco. Que daí sim, esses equívocos são interessantíssimos porque você pode aproveitar eles. Vamos fingir que não teve nenhum erro. Vamos fingir que eu realmente quis cantar isso e vamos desenvolver a partir disso. Essa improvisação livre vive desse tipo de reciclagem de erros. Mas, enfim, essa é a única forma de considerar aqui um erro. Outra pessoa, que esteja fora da sua cabeça e não tenha telepatia, nunca vai saber se aquilo é realmente só um deslize. A menos que ela conheça muito a sua técnica, saiba quais são os seus deslizes. Se não, especialmente se é uma pessoa que você vê pela primeira vez, é impossível saber se o que você fez de dissonante, de fora do ritmo, é realmente um erro. Ou se não pode ser aproveitado, ou se não é intencional. Porque numa improvisação livre, dessa forma como eu falo, isso é permitido. É permitido que, por mais que os outros músicos estejam dentro do tempo, ou dentro de uma harmonia, de um tom, é absolutamente permitido que você toque em outro tom, em outra melodia, em outro ritmo. Isso é bom ou é ruim? Depende da situação. Essa é uma pergunta muito mais complexa. Pode ser que seja bom. Imagina que está todo mundo preso na monotonia absurda de ficar numa mesma harmonia, num mesmo acorde, ou num 2-5-1, 2-5-1. Por quê? Sempre num loop, mesmo acorde. Porque é fácil, certo? É mais fácil. Que a harmonia esteja muito bem estabelecida, é menos desafio, mais fácil de improvisar. E ninguém quer parecer estar errando na frente do público. Tem sempre esse problema do erro. Um problema cognitivo isso, assim, é um medo muito grande do erro, impede e mata o tipo de improvisação que eu quero falar. Então, muitas vezes o medo excessivo do erro leva a um planejamento excessivo da realidade. Você planeja o máximo possível o futuro porque você tem o máximo possível de medo de se machucar com o que pode acontecer. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais inseguro você é, mais você planeja as coisas. Quanto mais seguro, menos você planeja. Então, claro que isso não é válido para todo mundo, mas isso gera uma situação no qual pessoas que vão se propor a improvisar acabam fazendo algo que é muito parecido com uma composição, com pequenos espacinhos de improvisação. É assim que eles pensam. Então, tudo é muito organizado, foi muito bem ensaiado, tem sessões, tem acordes específicos, tem até talvez notas dentro da improvisação de cada um que já estão pré-determinadas. E eles tocam como se fosse alguém que está se livrando de algo, sabe? Vamos, a gente tem que fazer esse trabalho, vamos lá. Comecei, minha vez, sua vez, sua vez. É até interessante, um improvisa um pouco mais, um outro é um pouco mais desleixado, um outro é mais rápido. Tem algumas variações, mas pra mim, tá? É muito pessoal isso, gente. Isso tudo é muito contido. É uma energia muito forte, mas uma energia forte muito contida. No meu processo de improvisação, eu aprendo e ensino a liberar um pouco mais essa energia, mesmo em detrimento da qualidade estética da música, em termos de afinação. Pode ser que você desafine. Ritmo, pode ser que o ritmo mude. Mesmo colocar pessoas diferentes que nunca se viram para fazer música, ou seja, sem ensaio. Se você abraça esse conceito de improvisação livre, que eu diria que é muito mais simples, inclusive, você vai criar uma situação em que a permissividade para coisas musicais é mais total possível. É permitido, não tem que ficar olhando feio para alguém, por exemplo, que resolveu incluir uma citação de uma canção dos anos 50 no meio de um improviso. Por que não? Ou alguém que mudou totalmente de estilo no meio. Foi de um bebop para um fusion, ou de um fusion para um country americano, anos 60. E realmente colocou aquele estilo quase como talvez uma piada, inclusive como um aspecto da brincadeira que é improvisar, de que improvisar é se relacionar com os outros. Às vezes é gostar, às vezes é não gostar dos outros, e às vezes é tirar sarro dos outros também. Você pode tirar sarro dos outros por meio de gestos musicais. E isso pra mim é muito interessante, que você possa expressar quem você é. Expressar quem você é, seja você irônico, sarcástico, seja tímido, extrovertido, introvertido, na forma como você toca música. Você pode se liberar ali. A forma errada pra mim de tocar é você estar diante do seu instrumento, ter técnica, ter habilidade pra se colocar, mas não achar o momento certo, achar que não deveria, achar que tá incomodando os outros, achar milhares de coisas sobre a maneira como a improvisação é organizada e o que os outros estão pensando.
Por isso, quando eu falo de improvisação, de pessoal, vamos fazer mais improvisação livre, o que eu quero fazer é uma espécie de jam session, como você percebe, é uma jam session basicamente, mas é uma jam session muito mais aberta, uma jam session que não tem aquele caráter que tem muitas vezes dentro do nicho dos músicos profissionais, daqueles que querem tocar para se pavonear mesmo, para se mostrar, para mostrar que é bom. E embora isso seja bem divertido, eu acho muito mais interessante pro crescimento pessoal do músico e pro crescimento da gente como sociedade até, que a gente toque de uma outra forma, que a gente não toque como indivíduo que quer se pavonear, mas como uma pessoa dentro de um grupo de improvisadores, muitas vezes, que quer colaborar com os outros, que quer às vezes tocar menos, às vezes tocar uma nota só, para que o outro possa aparecer. Essa não é só a função de um baixista, talvez fazendo um groove de funk que fica lá para que os outros possam talvez aparecer um pouco mais que ele. Funk não foi um bom exemplo, né? Porque funk tem muita pegada de baixo. Mas enfim, imagina uma situação onde tem um cara fazendo acompanhamento, assim, para que o outro possa aparecer mais. Como toda banda de jazz faz pro solista. Não é esse tipo de coisa que eu tô falando, que é para você se doar pro outro, não é se colocar para trás. Nesse caso é cada um poder fazer o que quer livremente. Sai improvisando, melodia, acorde, realmente faz o que quiser. Se quiser quebrar a cara dos outros, faz musicalmente, né? Faz isso também. Entretanto, a gente se encontrar no meio dessa confusão, desse potencial caos musical e começar a amarrar as coisas. Mas a gente não parte de um planejamento, nem de uma hierarquia, onde um de nós é o maestro e o outro não é. Se uma pessoa começou, tudo bem, é porque o fluxo natural da improvisação livre permitiu que agora ela comece e a gente segue. Tudo bem, mas não tem nada aqui dizendo que a gente vai ensaiar, ou que tem um líder, ou que tem alguém que começa a improvisar, nem que a gente tem que seguir por um caminho, nem que a gente tem que seguir por outro. Por isso, se a segunda pessoa que começa a tocar quebra totalmente com o que a primeira pessoa estava tocando, às vezes a melhor reação a isso é a risada, é o riso e é a leveza e acrescenta mais um instrumento no jogo. Entende? Esse tipo de leveza despretensiosa não vai acontecer numa situação profissional, onde a improvisação, onde os músicos estão ganhando dinheiro para improvisar bem de acordo com o critério de algum deles. Nem na situação onde os músicos, no nicho deles mesmos, às vezes entre eles, encontram um momento para fazer uma jam session. Depende muito. Tem jam session e tem jam session. Isso que eu tô falando, de modo algum acontece na maioria das jam sessions. Ao contrário, a questão da competitividade extrema entre músicos nesse nosso mundo, às vezes ela entra dentro da jam session, como você bem sabe. Alguém tá se mostrando, ou alguém tá se contendo para não se mostrar demais, para não fazer. Mas tem alguma coisa sobre ego dos músicos e sobre técnica e sobre essa ideia, voltando ao início do vídeo, essa ideia antirromântica quase, muito pragmática de estudo, sacrifício, e agora eu sou bom, e agora vamos fazer a música que deve ser feita dessa forma. Essa forma é a forma bem feita de se fazer música, que é um serviço que nós estamos oferecendo à sociedade. Tudo verdadeiro, porém não é tudo. Minha maneira de pensar, absolutamente diferente. A gente tem que se divertir com música pra, a partir dessa familiaridade com a música, mais pra frente decidir se a gente quer ser mais profissional ou menos. Mas a primeira coisa é familiaridade com música. E nada mais familiar com a música do que você brincar com ela. Você leva a sério demais coisas que são sagradas, coisas que estão num altar e que você não pode tocar. Se a gente quer se expressar enquanto indivíduo com a música, a gente não pode tratar ela enquanto algo sagrado. Ao contrário, a gente tem que desacralizar ela. A gente tem que tirar ela do pedestal onde ela tá e onde a própria elite musical colocou ela e onde a maioria do público concorda. A gente tem que pegar e baixar. Então é uma modificação que eu tô sugerindo aqui no próprio conceito de improvisação, da maneira como a gente pensa em improvisação. Aquilo que a maioria dos músicos fazem como improvisação tá lá protegido. Mas de agora em diante vamos tratar esse conceito de improvisação com I maiúsculo como uma coisa muito simples. Basta tocar sem planos. Então, literalmente, qualquer cacofonia já é improvisação. Qualquer coisa já é improvisação. Até algo que é idêntico e não pode ser diferenciado de uma canção total. Contanto que não tenha sido planejado, vai ser improviso. E se for improviso, agora sim, se for improviso, aí permite todas as coisas que eu estou pessoalmente no momento estudando e querendo transmitir para todos vocês, desde estados alterados de consciência, que é você entrar em fluxo por meio da música. Vai improvisando de forma livre, dessa forma,
Forma livre porque daí não tem a tensão, sabe? Não tem a pressão de ter que fazer. Então, é livre nesse sentido. Vai fazendo de forma livre que você vai se liberando psicologicamente para ficar cada vez mais livre. Cada vez mais livre psicologicamente. A sua música pode ser uma coisa que o pessoal da improvisação livre vai achar, mas isso é muito tradicional, isso é muito conservador quase, isso é muito preso. Mas você, psicologicamente, está livre. A minha compreensão de uma improvisação livre é livre mentalmente, psicologicamente. Você não pode, nessa improvisação, se sentir preso demais. Você tem que criar aqui quase como se fosse uma terapia. Criar um espaço dentro da improvisação no qual você consiga se liberar ao máximo mesmo. E se você não conseguiu se liberar ao máximo, se você ficou escondido por trás de um ostinato, por exemplo, de uma coisa repetitiva, a primeira coisinha que você achou na jam session que funciona, você fica só naquilo, deixa outras pessoas solarem, não faz nada. Essa também não é a atitude correta. Somente essa atitude, a de se esconder, é uma atitude equivocada aqui. Sendo até mais radical, eu poderia incluir a liberdade para deixar de improvisar, como parte constitutiva da improvisação. A improvisação só é realmente livre, radicalmente livre, se ela é livre o suficiente para deixar de ser ela mesma, quando ela quiser. Então, se alguém quiser, no meio da improvisação, começar com uma composição, e aquilo é sentido pelos músicos como estando dentro do momento, o momento presente parece que levou até aquilo, então aquilo é correto. E dessa forma, você pode parecer paradoxal, mas você improvisa ao não improvisar. A melhor forma de fazer jus à liberdade da improvisação seria tocar uma canção nesse momento. Isso é a liberdade radical que eu gostaria de trazer para a ideia de improvisação. E é justamente por isso que o adjetivo livre de um movimento, como esse movimento, a princípio em inglês, da free improvisation, esse free, esse livre deles, me incomoda bastante, a ponto de eu ter que fazer esse vídeo aqui. Me incomoda porque as pessoas que não conhecem, que não entendem, primeiro pensam, improvisação livre, deve ser uma improvisação livre, tudo bem. Agora, quando elas vão pesquisar e encontram o movimento da free improvisation, elas acabam fazendo isso aqui, ó. Entendi, isso é livre, então é livre nesse sentido. E daí, pra mim, estraga tudo. Estraga o caminho do iniciante que tava indo pra encontrar a improvisação musical. Que é essa coisa que realmente, pra mim, gente, mudou a minha vida. É algo muito especial. E ele se desvia, chega quase lá, mas se desvia logo em seguida por causa dessa ideia tosca. De boa, desculpa pessoal da improvisação livre. Eu acho que só terminologicamente está equivocado, ou o movimento de vocês está totalmente equivocado terminologicamente, porque musicalmente é incrível, mas livre não é bem livre. Vocês apenas querem se livrar, na verdade não é livre, vocês querem se livrar do tonalismo, vocês querem se livrar de alguma dessas coisas que dominaram o jazz, por exemplo, desse tradicionalismo, que é um tradicionalismo que o Derek Bailey, improvisador livre, estudioso da improvisação, chamou de idiomatismo. Quem não conhece, deixa eu ver se tem um livro dele aqui. Tá um pouco sujo, mas enfim, é esse livro aqui, ó, Improvisation. Improvisação, não sei se tem a tradução dele, do Derek Bailey. Dá pra ver aqui? Derek Bailey. Para ele, você tem a improvisação livre e do outro lado você tem música idiomática, ou seja, tudo é música idiomática, exceto a improvisação totalmente livre, totalmente experimental, que não tá nem aí pro tonalismo e pra tradição. O que é um grande problema, né? Você percebe como é que é, tipo, aqui é uma questão tratado de Tordesilhas, né? Portugal e Espanha dividindo o mundo entre essas duas nações, mas o mundo meio que não sabe disso. Aqui, um improvisador livre, o Derek Bailey, tá dividindo entre tudo que existe versus improvisação livre, baseado no fato de que a improvisação livre não teria um idioma. O que é isso? É uma cultura, é um sisteminha que veio de algum lugar, que está vinculado a uma história e a um grupo, a uma cultura, a uma tradição. É isso que ele quer dizer, que não tem uma tradição. E por mais que o movimento da improvisação livre seja bastante experimental mesmo, é uma coisa de vanguarda, é um movimento que foi muito influenciado por esse pensamento de vanguarda bem século XX. E bem ali, especialmente junto com o movimento jovem nos anos 60. Então estava no momento certo para explodir de experimentalismo. E foi ali que ele surgiu.
Então, vamos colocar as coisas de uma maneira assim, para finalizar essa nossa reflexão sobre improvisação musical. Primeira coisa, o que eu falo para vocês, apesar de eu ter uma formação em musicologia, em musicoterapia, licenciatura em música também, isso não é uma coisa concordada por musicólogos e músicos. Eu não estou passando para vocês um fato bruto, nem algo que está escrito em um livro. Isso é a minha filosofia pessoal da música. Eu gosto de falar assim, fica um pouco mais leve, apesar de que acho que os filósofos não vão gostar de eu falar a minha filosofia pessoal, porque filosofia não é bem isso, certo? Mas é importante que eu fale que essa ideia é, na verdade, autoral. Ela é uma ideia minha. Deve ter outras pessoas que pensam igual, mas eu ainda não as conheci. Então eu só estudei o que eu estudei, tive as experiências que eu tive, busquei raciocinar, isso sim, profundamente sobre a natureza da música, busquei as minhas ideias em artigos, em livros, as ideias que eu achava que eram minhas. Atualmente, essa é a minha conclusão. A minha conclusão é de que a ideia de uma improvisação livre, tal como eu falo, é bastante autoral minha mesmo. É uma espécie de movimento artístico, filosófico, cultural, social, não sei, chame como quiser, que eu estou tentando iniciar ou fomentar, porque também outras pessoas iniciaram ele, mesmo que tenha outros nomes, mas é essa mesma ideia. A ideia de fazer música de uma forma mais leve, até mais divertida, para abrir a música para os não músicos, ao mesmo tempo que permite que pessoas, inclusive dentro do campo da música, tratem aquilo como uma terapia pessoal, um espaço de liberação mesmo, psicológico inclusive, onde você consegue atingir até mesmo estados de consciência que não são normais, que não são ordinários, até mesmo para os músicos. Isso apenas como uma proposta extra. Não sou contra nada, não sou do contra. É tipo, tudo isso tá tudo muito bem, tudo isso já existe, improvisação livre já existe, o nicho dos músicos, o jazz, a improvisação que tem no jazz, esse ideal, tudo isso já existe, fica aí. E agora, toma isso também. Isso aqui mais simples, inclusive, mais leve, mais jovial até, espirituoso, jocoso, aberto para as outras pessoas. Que é, não sei se você captou bem, é quase que uma visão de mundo, certo? Uma maneira de viver através da improvisação, de absorver certas coisas que estão na improvisação musical e enfatizar elas, como essa sensação que muitos de nós tiveram de profunda liberdade e de diversão, e de trazê-la de novo, e não considerar que você, para evoluir na música, precisa ser um chato, uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa que sacrifica tudo e que só pensa naquilo obsessivamente, senão não conseguiria ser, e depois acaba virando uma peça arrogante, certo? Então não é isso que a gente procura. Pense então, para resumir tudo isso, em 3 ideias, 3 níveis de aproximação da palavra livre. 3 significados diferentes da palavra livre em livre improvisação, conforme você vai se aproximando do conceito que eu quero falar aqui. Primeiro, livre, quando você não sabe nada, você não é um músico, você ouve falar improvisação livre. Para quem é leigo, talvez ficar inventando música do nada seja uma coisa muito livre, então para que colocar livre ali? Enfim, como é livre mesmo, o que o leigo vai pensar? Ele vai pegar a palavra livre e, bom, permissivo, pode tudo. Então, improvisação a pessoa faz música e pode tudo, pode qualquer coisa, em termos musicais. Essa é a nossa ideia inicial. Parece que qualquer música pode sair daquilo porque é livre, certo? É uma ideia mais de leigo mesmo. Segundo nível de análise, você talvez já é um estudante de música e percebe que existe um movimento musical que começou na Inglaterra dos anos 60, depois se espalhou pelo mundo e que é vivo hoje, especialmente dentro da academia, sendo levado adiante por professores e estudantes, que é o movimento Free Improvisation, ou improvisação livre, que gera o conceito de improvisação livre. Então, livre significa algo muito, muito mais específico aqui. Que se você só ouve falar improvisação livre, nunca vai chegar nessa conclusão, mas nunca mesmo. O mais interessante é que você precisa aprender a fazer improvisação livre. Você tem que treinar para fazer isso. Não é fácil. Você tem que treinar para ser livre. É uma ideia muito bonita sobre liberdade, né? Você tem que treinar para se colocar naquele espaço, então, de liberdade. Existe um esforço muito grande para você ser livre. Eu acho muito interessante essa ideia, mas de fato não é a minha. Enfim, terceiro nível de análise.
Entenda livre como aquilo que eu estou dizendo para você durante esse vídeo inteiro. Eu tô te preparando aqui. Esse aqui é um vídeo que não tem assim um roteiro muito racional, mas é várias vias vindo por vários pontos diferentes para tentar trazer para você essa ideia, esse nível de análise agora, o terceiro nível, do adjetivo livre, ligado à palavra improvisação. Livre aqui também pode ter até 2 níveis de significado. Deixa eu começar com o primeiro. Livre de planos. Livre de qualquer ideia pré-formulada sobre o que vai ser aquela improvisação. Ninguém pode dizer nada antes. Ou se alguém disse, você pode contrariar tudo assim que você começar a tocar. Então é livre de planos. É algo que parece o mínimo possível com uma composição no sentido estrito, onde você não sabe o que esperar das outras pessoas em termos de matéria musical. Que som que vai sair disso? Isso é livre. E de forma secundária e talvez até mais importante, livre significa algo ainda mais radical do que qualquer tipo de som. Ao fazer música dessa forma, a gente deixa em aberto o que ela é, inclusive ao nível do seu próprio significado. Essa atividade que a gente está chamando de improvisação, ela pode em um determinado momento parar de ser uma atividade de improvisação e começar a ser uma atividade de composição musical, ou quem sabe até aula de música, qualquer coisa. A partir das sensações do momento, vai surgindo, né? Quem participa vai entender, vai surgindo o momento. Quem sabe alguém tocou uma coisa engraçada, você riu, ou começou a ficar monótono, tem alguma coisa acontecendo que dá abre brecha para que certas pessoas incluam coisas que não são improvisação. Também pode acontecer isso. E quando uma improvisação flui de uma maneira tão fluida, de uma coisa que era improvisada para algo que é composto, para algo que é não improvisar, isso eu considero que é a improvisação max, a improvisação assim extrema. Tava tão fluido a relação entre você e os outros músicos, a capacidade de improvisar era tão aberta que ela deixou de ser uma improvisação e tudo funcionou bastante bem. Esse é um nível de liberdade extremo. Em outra improvisação, talvez onde vale tudo, talvez as pessoas ainda insistam. Vale tudo, mas a partir do momento que eu ouvir qualquer tipo de citação musical de uma coisa que já existe, eu vou cortar. Tem uma rigidez aí. Qualquer coisa que seja muito extremado, se eu vou bater o martelo, é isso e deu. É rígido. E cai. É derrubado, eventualmente. Eu quero fazer aqui um elogio da liberdade mais jovial, da liberdade de criança até. Da liberdade de você brincar e de estar muito mais antenado com o que está acontecendo aqui na sua mente, com o que você está sentindo, do que com algum conceito abstrato. Alguém te disse o conceito abstrato de improvisação livre. Improvisação livre é assim, faça dessa forma. Não. Você está ligado à ideia de liberdade de uma forma mais profunda, é você ir além de qualquer conceito. Alguém pode te dizer que improvisação, jam session pode ser feita assim, todo mundo faz o que quiser, mas a liberdade aqui está além até mesmo disso, ela está além de qualquer definição, ela pode ser o oposto dela mesma, de tão livre. Isso não quer dizer que a música tem que deixar de ser música, nem que a improvisação tenha que deixar de ser improvisação, mas é um lembrete para que você saiba quão livre realmente é isso que você está fazendo. É algo que vai para além da ideia de improvisação, é algo que vai até para além da ideia de música. É quase como um espaço mágico, digamos assim, onde as pessoas se interagem e se comunicam em tempo real com uma velocidade, com uma profundidade que normalmente não acontece. E isso por meios musicais, por meio da música. Essa maneira como eu coloquei agora por último, talvez até seja a mais acertada daquilo que eu quero espalhar pelo mundo e transmitir para amadores, para pessoas de nível intermediário e também para profissionais, professores, qualquer pessoa que entre nessa vibração, que se antene para isso que eu estou falando agora, que é tão importante para a gente poder não deixar a música morrer com a gente, né? Para a gente realmente dar algo de volta para as pessoas. Nesse sentido, improvisação livre. E agora é a primeira vez que eu uso o termo livre no estilo que eu realmente quero. Improvisação livre é uma excelente técnica pedagógica, um método pedagógico para você ensinar música para as outras pessoas de uma maneira correta, ensinando ao mesmo tempo relações, interações com outras pessoas, com outros músicos. Será que eles vão gostar do que eu estou tocando? Será que não? Estou tocando muito alto, estou tocando muito baixo? Esse tipo de inteligência relacional da música, ela acaba aparecendo aqui. Quando a improvisação é realmente livre, quando ela não é realmente livre, você não chega no nível de estar aberto à interação com o outro dessa forma radical aqui, onde vale tudo o que você faz musicalmente e tudo tem um sentido interacional. Não, às vezes não, você pode ficar um pouco mais preso na situação do planejamento, em executar aquilo que foi planejado.
E às vezes você percebe que isso causa um efeito estranho, de que entre você e os outros músicos existe um elemento secundário, existe um filtro conectando a interação de vocês, filtrando quais interações de vocês são possíveis e quais não são possíveis. Esse filtro é o plano, ou a composição, ou simplesmente a palavra de algum ditador, líder de grupo qualquer. Qualquer coisa que alguém deixe pré-setado. É isso, pessoal. Eu não trouxe muito aqui a questão de estados alterados de consciência, mas eu queria que vocês soubessem que muito do que eu estou falando aqui pode sim levar até estados alterados de consciência, como o estado de fluxo musical, nome desse canal, inclusive. Vamos fazer isso em outros vídeos. Aqui o mais importante é aos pouquinhos ir liberando assim a nossa cabeça para a possibilidade de que existe uma improvisação muito mais livre do que a gente imaginava que seria possível. Se você quer saber mais sobre esse tipo de improvisação, eu tenho outros vídeos aqui sobre isso também no canal, é só dar uma pesquisada. Tem o vídeo sobre a toccata, movimento de improvisação musical colaborativa aberto para não músicos também, que acontece em Florianópolis há décadas já. Tem vídeo sobre isso aqui e tem outros vídeos onde eu falo sobre esse mesmo tema. Espero que tenha sido interessante para você. Não esquece de comentar, participa aqui, dá sua ideia, mesmo críticas são muito bem-vindas. Eu vou responder todos vocês, eu prometo. E é isso, Serafim saindo fora. Agora eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, onde pela primeira vez eu estou gravando com a janela aberta, sem a persiana. Veja que tá um dia bastante bonito.